Amável ouvinte, o título da nossa fala de hoje é Tesouro do Poeta Beija-Flor. No início da década de 1960, quando estudante no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, São Paulo, o reverendo Américo Ribeiro, professor de Psicologia Pastoral, levou a nossa turma para visitar o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, cuja colônia, na época, tinha mais de 13 mil internados. O diretor do hospital, Dr. Décio, nos recebeu muito bem, nos apresentou alguns pacientes para entrevistas, entre eles um megalomaníaco que nos impressionou muito. Perguntamos-lhe o seu nome. Disse-nos que gostava de ser chamado de Conde Isaac ou Poeta Beija-Flor. Como poeta, apresentou-nos algumas poesias. Conseguia notar o máximo possível de uma delas, que diz ter feito para essa gente que fica reclamando a vida, em lugar de viver verdadeiramente a vida. Nos seguintes termos: do poeta Beija-Flor, farrapo humano. Sou como um farrapo humano. Vivo a vida ao léu, sem casa, comida, chapéu. Vagando por este mundo, enfim, sentei-me num banco de jardim e perguntei ao Deus do céu: que será de mim neste mundo? De lá uma voz me respondeu: vai trabalhar, vagabundo. Nossa turma ficou de queixo caído. Perguntamos ao médico por que ele não pode ser liberado. O doutor Décio nos disse: se deixá-lo ir embora, no outro dia estará em Brasília. Dizia que era noivo da filha do presidente da República. No mundo há aqueles que classificam o trabalho como castigo. Muito pelo contrário, o trabalho é uma grande bênção, tornando-se mais uma enorme prova do amor de Deus. Ele trabalha eternamente, palavra de Jesus, João 5,17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sendo criados segundo a imagem e semelhança de Deus, tudo que existe em nós, por nós e para nós, está relacionado com o trabalho que, por natureza, deve ser administrado por Deus. O nosso coração, sob o comando de Deus, trabalha incessantemente em cada período de 24 horas, um dia, portanto. Ele pulsa vigorosamente dentro de nós cerca de 100 mil vezes. Isso é magnífico. O problema é que, se trabalhamos descontentes com Deus, em lugar de alegre, o nosso trabalho se torna triste. Feliz toda pessoa que chega no final do dia e fica contente com o que fez. Isso é divino, porque no trabalho a manifestação de Deus sempre foi de grande contentamento. Gênesis capítulo 1, versículo 25. E fez os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Essa é a reação também de quem é de Deus. Quando alguém planta uma lavoura, termina de fazer uma casa, acaba de dar uma aula e sente grande prazer no que fez, isso é bênção do trabalho que é divino. O trabalho divinamente administrado se torna potencial da subsistência e maravilhosa fonte de ajuda aos necessitados, o que também sempre Deus fez e continua fazendo. Podemos buscar um bom exemplo no apóstolo Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então o poeta Beija-Flor tinha razão.
Muito pelo contrário do que frequentemente acontece, devemos alegrar-nos com o trabalho. Na realidade, o que falta mesmo no entendimento humano é a palavra de Deus. O dia em que a humanidade se voltar para a Bíblia, passará a viver divinamente as bênçãos de Deus. Para quem isso não ocorre, é só roubo, crime, insatisfação, intolerância, cadeias cheias, tribunais repletos de processos, de ladrões e miséria pelo mundo afora, cheio de maldade e maledicências. O mundo precisa de conversão até de muitos que se dizem crentes. Seja a nossa oração no sentido de bendizermos ou buscarmos a luz da palavra por meio do Espírito Santo, para que o nosso trabalho não seja em vão e a nossa parte seja feita para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.